Vamos orar mais uma vez? Nosso Senhor, obrigado por nos conceder a graça de poder cultuar o Senhor, meu Deus. Agradecemos ao Senhor por nos conceder o privilégio de exaltar a Tua grandeza, de nos reunir como povo santo, escolhido, separado para o Senhor. Juntos, ó Deus, sermos uma única voz que exalta o Teu nome. Obrigado pela graça de, cultuando o Senhor, sermos edificados, sermos instruídos. Esse culto é para o Senhor, Deus. Não é para nós mesmos, não tem como alvo nós mesmos. Nós somos somente alimentados por causa da Tua glória, da Tua majestade, da Tua formosura. À medida que nossa mente, nosso coração, eles são moldados para que sejamos instrumentos para exaltar o Senhor com a nossa vida, Deus, na sociedade, no nosso lar. Então, rogamos a Ti que nos ajude mais uma vez. Encontra-nos com a Tua glória, encontra-nos com a Tua palavra, Deus. Atinge-nos lá no fundo do nosso coração, separando aquilo que não Te pertence e aquilo que agrada o Senhor, faz engrandecer e tomar-nos completamente. Derriba toda a resistência do nosso coração. Vence-nos, ó Deus. Toma-nos para Ti. Que a Tua palavra seja recebida como a única autoridade das nossas vidas. Em nome de Cristo, nosso Rei, de quem tanto dependemos, nós oramos. Amém. Mateus, capítulo 7. Se os irmãos quiserem abrir no capítulo 5 para verem aquele esboço, os irmãos ficarem na mente, né? Um esboço muito simples, muito sintético. Versículo 1 até o versículo 16, de forma mais geral, nós vemos ali as bem-aventuranças. Né? Na verdade vai até o 12, mas os seguintes eles são reflexos daquilo que o Senhor acabou de dizer. Se vocês são o que são, isso é esperado de vocês, que vocês sejam sal e que vocês sejam luz. Então, que vocês exerçam o papel no mundo que condiz com aquilo que vocês são. Então, nós temos refletido, estamos já chegando ao finalzinho da fome e da sede dos filhos do reino. O que constitui as necessidades básicas, aquelas necessidades vitais que nós buscamos experimentar, nós buscamos saciar. Então nós temos visto isso. Por sermos quem nós somos, nós temos algumas características constituintes do nosso ser, da nova criatura. Quando nós nascemos de novo, algumas características elas foram nos dadas como peculiares de quem nós somos. Essas são descritas nas bem-aventuranças. Então, se nós somos assim, nós ansiamos por algo. Nós temos sede de algo, nós temos fome de algo. Isso que nós temos sede e fome, eles são reflexos daquilo que nós somos. Né? Nós somos filhos do reino e como filhos do reino, por termos virtudes, características, particularidades, né? Como a percepção de pobreza de espírito, e aí é o fato de nós vivermos suspeitando de nós mesmos. A nova criatura, ele se considera pobre, ele se considera humilde, ele se considera desprovido de qualquer glória, de qualquer glamour, de qualquer dignidade, de qualquer valor. E isso exalta e engrandece quem é o rei e a necessidade que nós temos do rei e o papel que nós devemos desempenhar de uns para com os outros. Porque nós olhamos para nós mesmos e não vemos nenhuma grandeza, nós não vemos valor intrínseco a nós. Nós não conseguimos perceber. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós derramamos lágrimas.
Dos nossos olhos saem cachoeiras de lágrimas, porque nós percebemos quão indignos nós somos. E então nós olhamos para o Rei e nós percebemos que, mesmo sendo completamente indignos, nós herdaremos a terra. A terra é nossa. Nós podemos aguardar sem qualquer luta física. Nós podemos aguardar sem qualquer tipo de ansiedade, porque ela é nossa. E essa terra não é suficiente para nós do jeito que ela está. Por isso nós não precisamos, nós não devemos correr para conquistá-la, porque ela não é suficiente para nós. Se nós corremos para conquistar essa terra, isso é sinal de que nós não ansiamos pela terra por vir, pela terra glorificada, pela terra exaltada, pela terra redimida. Então nós somos ainda mais insultados pelo fato de que, mesmo sem merecer, o Senhor nos dará tudo. Tudo é nosso com Cristo. Tudo é nosso, diz Paulo. Tudo é vosso. Então nós temos tudo no Senhor. Nós olhamos, e isso não nos exalta. Para aqueles que têm uma fé deformada, é sinal de exaltação. Quanto mais conhecem do Senhor, mais ostentam o conhecimento, mais exaltam-se a si mesmo. Mas para aqueles que realmente entendem a natureza que receberam, nós entendemos que um dos mais necessários aspectos a serem desenvolvidos não é o fato de que nós herdaremos a terra. É o fato de que nós choramos diante da pobreza que nós temos. Nós somos pobres. E essa é uma realidade concebida pelo coração. É uma realidade que toma o nosso coração. Isso, ao invés de nos causar depressão e ansiedade, nos causa uma profunda dependência do Senhor. Então, esses pobres de espírito, esses que choram, são aqueles que recebem a instrução do Senhor Jesus. E à medida que eles recebem a instrução do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, mais eles se sentem deficientes, mais eles se sentem indignos de exercer tão grandiosa tarefa, entendendo que esse mundo experimentará a realidade por vir através de nós. Através de nós, esse mundo experimentará o que é o amor. Eles verão, eles terão encenado diante deles o que é o amor. Quando nós amamos os filhos, quando nós amamos o cônjuge, quando nós amamos uns aos outros e quando nós amamos o Senhor, como convém a cada esfera de amor. E vendo isso, eles perceberão um amor completamente diferente desse mundo. Eles serão tocados pelo amor por vir. Quando eles experimentam as obras de justiça que excedem muito o maior padrão de religiosidade desse mundo, quando eles percebem leigos, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas desprovidas de bens, pessoas desprovidas de intelectualidade, pessoas desprovidas de cultura, pessoas desprovidas de glamour social, quando eles experimentam, então, essas pessoas exercendo obras de justiça que tocam no profundo dos seus corações, eles terão diante deles a eternidade. Eles experimentarão o céu. Quando eles verem os relacionamentos dos negócios, quando eles verem os relacionamentos conjugais, quando eles verem a outra face que nós damos todos os dias, constantemente, para o anúncio do Evangelho, eles verão os céus diante deles. Esse é o testemunho dos filhos do reino. À medida que o Senhor Jesus, o Rei, instrui os seus discípulos que isso é requerido deles, irmãos, por pobres de espírito que somos, nós corremos para a cruz. Nós choramos na grande dependência do Senhor, porque nós não conseguimos contemplar o fato de uma justiça tão celestial, tão divina, tão redentiva, sair por mãos tão podres, tão sujas, tão carentes de redenção. E aí nós choramos. Nós somos aqueles que vivem desse lado da eternidade em lágrimas, mas não de autocomiseração, mas de profunda dependência do Senhor. Por sermos quem nós somos e por ser esperado de nós aquilo que o Senhor estabelece aqui. Essa é a parte ética do Sermão da Montanha. São os princípios
sobre os quais nós devemos viver a nossa vida. Vai do versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 12 do capítulo 7. São particularizadas aqui as bem-aventuranças. Olha, se vocês são o que são, entenda o que isso requer de você. Os irmãos percebem que em diversos momentos o Senhor quer nos levar a um raciocínio assim, muito lógico, né? É uma inferência clara. Se Ele nos deu algo, é porque esse algo que Ele nos deu precisa ser exercido, precisa ser vivido, precisa ser demonstrado. É simples isso. Nós não compramos um carro para deixar na garagem. Nós não compramos uma roupa para deixar no guarda-roupas. Nós não compramos o celular para deixar guardado. Existe um propósito de ser das coisas. É isso que o Senhor quer nos trazer à mente. É isso que o Senhor quer nos levar a refletir. Em diversos momentos, então, Ele faz essa ligação. Aquilo que nós somos não está desligado daquilo que é esperado de nós. E quando nós percebemos a nossa impotência, incapacidade de viver de tal forma, de buscar tal forma, nós não consideramos que o Senhor é mentiroso. Porque se nós dizemos que não conseguimos, se nós dizemos que não podemos, nós estamos dizendo simplesmente que não vale a pena lutar. Nós estamos dizendo simplesmente que não vale a pena viver na batalha de tal forma, com tal intensidade, que nós possamos renunciar àquilo que nos impede de corresponder àquilo que o Senhor nos dá, e ao mesmo tempo nós não estamos chamando o Senhor de mentiroso. Porque como Ele nos daria algo para viver se nós não tivéssemos condições? Porque as condições, Ele nos deu, irmãos. Ele nos deu. É a forma como nós vivemos aquilo que Ele nos deu que faz a diferença. Por exemplo, se o fato de eu ser salvo já for o suficiente para mim, não, eu sei que eu sou salvo. Eu não preciso desse rigor. Eu não preciso dessa radicalidade, pastor. Eu não preciso dessa rigorosidade toda. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu estou tranquilo. Assim, eu sei que eu não perco a salvação. Eu posso viver nessa tranquilidade, naquela nutrição básica da fé. Eu posso ter uma integridade, né, que é exaltada pela sociedade. Eu posso ter um tipo de moralidade que é exaltada pela sociedade, que, por sinal, é bem superior à maioria dos homens e mulheres com quem eu vivo todos os dias. É bem mais superior, né? Então, para mim, está tranquilo, né? Eu não preciso me dedicar tanto no serviço do Senhor, sabe? Eu posso exercer os dons que o Senhor me deu aqui e ali quando eu julgar necessário. Eu não preciso de tanto rigor, não preciso desenvolver tanto esses dons, né? Quando eu julgar necessário, então eu dou uma dose de dons para os meus irmãos, para que eles sejam um pouquinho nutridos e para que eu deixe aparecer que eu ainda estou aí no meio de vocês. Mas isso já é o suficiente. A grande maioria vive a fé assim, irmãos. A grande maioria vive a fé dessa mesma forma. É assim que eles raciocinam. É dessa forma que eles pensam a fé. Como pessoas caídas, como pessoas que se contentam com o banquete que apodrece, com os manjares que estão caminhando para a corrupção. É dessa forma. O que o Senhor quer nos levar é a reflexão de que vocês foram munidos com a eternidade. A eternidade tocou vocês. A eternidade tomou vocês. E a eternidade fez de você o que vocês são, uma criatura completamente nova. O reino por vir já tocou esse presente reino caído e já o sentenciou à destruição, já o sentenciou à morte. Esse reino caído, ele fica se debatendo e ele fica desejando conquistar cada vez mais o coração daqueles que já são seus, para que esses não sejam suscetíveis à mensagem do reino por vir, à mensagem da redenção, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E esse reino colocam os mais diversos tipos de prazeres nos seus súditos.
uma percepção de liberdade, uma percepção de prazer, uma percepção de sucesso, uma percepção de fama, uma percepção de glamour de vida, uma percepção de felicidade, e vai injetando isso nos corações através dos vários meios que nós temos, seja em rede social, seja em televisão, seja em outdoor, seja em amizades, seja no trabalho, seja na economia, seja em tudo. Os filhos do reino não se deixam enganar por isso. Porque nada disso é suficiente para nós. Nada disso é suficiente. Às vezes nós somos conquistados temporariamente. Às vezes o desejo ardente pelos bens materiais nos toma. A vaidade nos toma. O desejo pelos prazeres nos toma. Isso acontece, irmãos, com cada um de nós, vez por outra. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos do reino percebem que eles desviaram do caminho. Eles entendem que o caminho está diferente. O caminho está ficando fácil demais. O caminho está ficando confortável demais. Existe algum problema na forma como eu estou conduzindo os meus filhos, como eu estou conduzindo a espiritualidade do meu lar, como eu estou percebendo o meu trabalho, como eu estou projetando a minha vida profissional. Existe algo errado aí. Os filhos do reino discernem, irmãos. Os filhos do reino percebem. E é isso que é requerido de nós. O Senhor quer nos levar. Por que Ele nos dá vários padrões aqui? Vários princípios. Porque Ele quer estabelecer dentro de nós, na nossa mente, Ele quer estabelecer uma mente discernidora, uma mente investigativa. É isso que Ele quer estabelecer dentro de nós. Nós vivemos na intensa investigação da nossa própria vida. Nós vivemos na intensa reflexão de como estamos vivendo. Nós não descansamos nenhum dia porque nós temos que ser o verdadeiro padrão de justiça, o verdadeiro padrão de religião, o verdadeiro padrão de perfeição. Nós temos que ser todos os dias, meus irmãos, em tudo que fazemos, descansando ou trabalhando, na labuta ou na cama, em todo lugar. Nós temos que ser o padrão. Se isso é requerido de nós, não há descanso. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós vamos viver de tal forma que a nossa mente vai ser adestrada para o combate. Aquilo que no começo vai parecer intenso, laborioso, doloroso, vai fortalecendo os nossos músculos, vai fortalecendo a nossa mente, vai engrossando o nosso couro. De tal forma que nós enxergamos um profundo prazer, privilégio e graça em lutar um bom combate. E não como muitos fazem, como muitos murmuram tanto pela rigorosidade que é apresentada diante de nós. Nós somos tomados pelas verdades redentivas e nós entendemos o que é requerido de nós. De tal forma que nós entendemos que viver significa isso que nós fazemos todos os dias. Então o Senhor está nos levando à reflexão aqui. Por que vocês acham que foram feitos como vocês são agora? Por quê? Para trazer tranquilidade espiritual para vocês? Não. Porque os seus casamentos precisam ser modificados. As suas famílias precisam ser modificadas. O seu trabalho, os seus estudos, os seus projetos de vida, eles precisam ser modificados. As suas amizades precisam ser tocadas pela eternidade através de você. O conceito de prazer que você tem, o conceito de sucesso que você tem, precisa ser modificado. Porque fazendo isso, vocês me glorificarão. Fazendo isso, expressando essas obras de justiça, aqueles que nos veem, nos glorificarão. E aí nós chegamos em Mateus 7, do 13 ao 27. As últimas palavras do Senhor Jesus nesse retiro espiritual aqui. Esse trecho ele forma uma unidade. Aqui nós vemos
essas exortações finais concernentes ao o que será requerido dos discípulos nessa vida de discipulado, nessa vida que eles receberam. O que será requerido deles? Isso vai ser mais desenvolvido, especialmente no capítulo 10, e em outras porções vai ser mais desenvolvido. O capítulo 10 é extremamente enfático, é extremamente rigoroso, ele é extremamente radical ali, o Senhor, quando ele toca, ele toca na carne, quando ele diz assim: vocês entenderam o que é a fé? Vocês entenderam o que significa ser meu discípulo? Porque aqui ele está construindo metáforas, aqui ele cria até parábolas, mas ele não está sendo assim tão específico no que vai ser requerido. Porque quando nós fazemos afirmações muito gerais, irmãos, por isso que às vezes quando eu peço exemplo de vocês, eu digo: seja específico, seja realista. Dá um exemplo da vida real mesmo. Porque quando nós somos muito gerais, nós refletimos num aspecto muito superficial. Porque nós podemos pensar de várias formas quando nós pensamos: há falsos profetas e há verdadeiros profetas. Você pode pensar, sei lá, no Edir Macedo, no Augusto Nicodemos. Vocês muitas vezes não pensam com aqueles que vocês se relacionam todos os dias, com aqueles que vocês encontram todos os dias. Quando nós experimentamos a realidade de que existem, esses dois tipos de caminho, você não para pensar que talvez todos os dias você sai para trabalhar e no decorrer daquele dia, numa porção daquele dia, você vê graça num caminho diferente. Você passa para um caminho diferente. Quando você sai de casa, você sai deixando claro para a sua família que você vai você vai continuar seguindo o caminho que eles testemunham de você. Mas quando você sai de casa, muitas vezes você vai por um caminho de perdição. É aí que acontece a mentira, o adultério, a imoralidade, a corrupção. Quando você aprende a conciliar a corrupção com a santidade. Então, quando nós pensamos que tem dois caminhos, nós somos construído uma realidade abstrata diante de nós. Mas o Senhor está preparando o caminho para o que vai ter lá no capítulo 10. No capítulo 10 ele vai ser muito específico. Ele vai dizer: sabe quais são os dois caminhos? Os dois caminhos são o seguinte: existe um caminho que você me ama e você deixa toda a sua família. E existe o caminho em que você ama a sua família e me deixa. O seu pai é a sua mãe. Existe esse caminho. Você está em qual? Então o Senhor é muito realista. Ele diz: a primeira batalha que você vai enfrentar é dentro de casa. É no círculo mais íntimo dos nossos relacionamentos, que é com pai e mãe. E se isso for requerido de você, entenda: não pode haver a opção de não me escolher. Porque todos aqueles que são meus me escolherão. Todos. Seja com choro ou lágrimas, esses me escolherão. Não importa o tipo ou a profundidade de padrão afetivo que você tem. Não importa. Os que são meus ouvem a minha voz, como diz João, e eles me seguem. Não importa. Todos os dias você vai reservar um tempo para chorar por causa disso. Todos os dias. Mas eles me seguem. Então, entenda o que o Senhor está fazendo aqui. Por isso que é importante, irmãos, quando nós temos reflexões, todos os encontros, nós refletimos sobre a palavra de Deus, nós meditamos nas Sagradas Escrituras, é importante que você não fique no mundo das ideias. É importante que você entenda como isso toca a sua vida, como isso atinge a sua vida. A nova criatura exige um intenso discernimento, porque ela ainda vive em um ambiente caído e ainda compartilha a sua natureza nova com a natureza caída. Essa é a nossa natureza ainda. Nós ainda experimentamos a vida ao lado de uma natureza caída, irmãos.
Por isso que nós precisamos discernir intensamente. Você tem consigo mesmo um inimigo que todos os dias, todo instante, até em sonho, leva você a pecar. Todo instante. Por isso que você precisa de discernimento radical mesmo. Porque a todo instante você tem um inimigo que é incansável para lhe derrubar, para lhe destruir, para fazer você amar mais o mundo do que a Deus. A todo instante. Se você não tiver uma mente adestrada celestialmente, você vai cair e cair e cair. Quando isso acontece, e acontece muito, aqueles que são encarregados de exortar, cansam. Cansam. Mais uma vez, meu Deus. De novo, Senhor. Tem que ser o chato de novo. Será possível que ele não está vendo isso? Não, será possível que ela não está conseguindo ver isso, meu Deus? Ah, Senhor, por que eu vejo tanto, meu Deus? Por que eu vejo tanto? Às vezes eu queria não ver. Mais uma vez. Quando isso acontece, é porque você tapou os ouvidos para o discernimento celestial. Você fechou os olhos para o discernimento celestial, porque nem sempre foi assim. Foi não. Foi não. Já houve momentos em que você era intenso na batalha. Mas aí você foi tendo a fé arrefecida, enfraquecida, empobrecida. E você aprendeu a conciliar a hipocrisia e a honestidade, de tal forma que você cansou aqueles que deveriam ser os seus treinadores, os seus tutores. Você cansou. Quando isso acontece, a probabilidade de você ir para o inferno é muito grande. É muito grande mesmo. Porque você já não tem mais aqueles condutores que o Senhor levantou para serem pastores da redenção. Você não tem mais. Mesmo vivendo na igreja do Senhor. Por isso que o Senhor nos leva, discernam. Porque quando vocês não fazem isso, entenda, outros fazem por vocês. Mas isso tem um tempo determinado. Eles não farão isso por vocês a vida toda. Eles não farão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não farão. Mas eles discernirão para vocês por um breve tempo. Às vezes é mais prolongado, por misericórdia. Mas haverá um tempo em que eles têm que dedicar mais tempo e energia com aqueles realmente que querem crescer e amadurecer. Aqueles que vivem de forma intencional. Entendam isso, irmãos. Entendam isso. O Senhor quer nos levar a essa reflexão. Qual é o ponto aqui? As dificuldades, elas precisam ser antecipadas. Lembra lá quando eu falei domingo passado que até agora os discípulos aqui não enfrentaram nenhuma dificuldade. Nenhuma. A única dificuldade que eles enfrentaram foi para subir o monte para ficar ali aos pés do Senhor. Eles não enfrentaram nenhuma aqui. O Senhor está antecipando. E aí é o grande problema para a gente, porque quando há essa construção de antecipação de alguma coisa, nós muitas vezes criamos uma realidade abstrata em que nós não vemos esse ensino tocando a nossa realidade. Porque, sabe aquele tipo de pensamento assim, isso não vai acontecer comigo não. Não, eu não vou, eu acho que eu nunca vou precisar tomar uma decisão diante desse tipo de situação. E aí nós fechamos uma parte do nosso cérebro para ela não receber aquilo, porque vai existir um tipo de processamento que não é legal. Então não vou entender isso como sendo meu. E aqui o Senhor antecipa para os seus discípulos e ele constrói desenvolvendo. Então a vida de discipulado precisa se deparar com a realidade
de que as dificuldades devem ser antecipadas como reflexões redentivas, para que nós, como filhos do reino, não sejamos pegos por assalto, não sejamos pegos de surpresa. E assim, não façam escolhas como os súditos caídos fazem. E às vezes é um negócio difícil, irmãos, porque às vezes nós temos que ser até algumas vezes pessimistas demais quando nós nos deparamos com realidades tais e começamos a processar na mente o que isso pode resultar, o que isso pode acontecer, o que isso pode gerar. Diante desses vários cenários, quais são as decisões que eu tomo? Se o cenário for desse jeito, qual a decisão que eu tomo? Se eu tomar uma decisão desse jeito, qual a implicação que vai dar? Quantas pessoas vai atingir? E aí você tem que antecipar essas realidades na criação dos seus filhos, na criação do seu lar, na sua vida profissional como um todo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre nós teremos diante de nós, sempre, apenas dois caminhos. Sempre. Aqueles que glorificam a nós mesmos e aqueles que glorificam a Deus. Sempre, sempre. Só haverá dois. Só dois. Não existe mais do que isso. Ou é de vida ou é de morte. Sempre. O grande lance aqui, que eu quero destacar para os irmãos, é que muitas vezes discernir a morte vai ser difícil. Muitas vezes nós viveremos a nossa vida, achamos que estamos no caminho de vida. Muitas vezes nós precisaremos de intensa atenção para discernir a morte. Por quê? Porque o caminho da morte é mais confortável, mais tranquilo, mais fácil. O caminho da morte é o caminho das sensações, da experiência, da emoção, da afetividade. E quando nós nos sentimos bens e confortáveis, nós não achamos que algo ruim está acontecendo. Porque Deus quer a minha felicidade. Deus quer o meu contentamento. Deus quer que eu seja feliz. Vocês estão entendendo? É isso. Muitas vezes, discernir o caminho de morte vai ser muito difícil. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós precisamos. Por isso que quando nós somos exortados, seja do púlpito ou pessoalmente, nós não podemos fechar portas. Não podemos. Porque quando nós fechamos portas, nós estamos fechando, sabe, aquela saída de emergência? Aqui, que tem até um dispositivo fácil de abrir, você empurra e ele abre, não tem maçaneta, você só empurra e ele abre. Nós temos que deixar essas portas abertas com os nossos irmãos, com aqueles que o Senhor nos dá como ferramentas para potencializar o nosso discernimento. Nós precisamos disso. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos conseguir alcançar discernimento radical dos filhos do reino. É isso que o Senhor exige nas palavras finais. No domingo passado, nós vimos aquilo que abre as ilustrações de dois caminhos. Então, antes de mostrar as ilustrações de dois caminhos, ele precisa, o Senhor Jesus, dizer que existe duas portas e dois caminhos. E o ponto do Senhor Jesus é o seguinte, olha, discernam a vida da porta que vocês entraram. Quando vocês entraram por uma porta, vocês optaram por um tipo de vida. Então, discernam. No caminho que vocês estão andando, discernam a porta pelo qual vocês entraram. Porque o caminho de morte, como eu falei, ele vai se apresentar muito sedutor, irmãos. Ele vai apresentar sem grandes desafios, sem grandes complexidades, sem grande radicalidade, sem grande extremismo. Ele vai se apresentar sem embates, confrontos, discordâncias, lutas, renúncias. Ele se mostrará muito confortável, muito simples, muito amigável. Nos fará viver essa vida sem realmente perceber que nós estamos num ambiente caído. Pastor, mas também não é desse jeito não. O senhor vê mal em tudo. É uma desgraça em tudo, é corrupção em tudo. Você vê problema em tudo, possibilidade de pecado em tudo. Então, desse jeito não. As pessoas não são tão ruins assim, tão más.
como o Senhor diz. O ambiente, o mundo não é tão caído assim como o Senhor projeta. Não é. Maneira. É muito intenso, sempre intenso. Maneira. Aí isso deve nos fazer uma pergunta, se nós entendemos que esses serão os discursos. Porque eu entendo, meu irmão, quando esses discursos chegarem para você, eles serão muito eloquentes. Se você não tiver convicção, você cai. Você cai mesmo. Quando esse caminho, quando você se depara com a realidade de que existem esses dois tipos de caminhos, somente, você tem que fazer uma pergunta, você tem que ter diante de você sempre uma pergunta. Qual é a pergunta? Como não ser vulnerável a esse reino caído? Como? Como não ser vulnerável a esse reino caído? Como? Você faz essa pergunta todos os dias e no final do dia eu sucumbi, Senhor? No final do dia você faz aquela inventário da sua vida. Como foi hoje o meu dia? Eu sucumbi? Qual foi a vulnerabilidade que eu apresentei? Qual foi? Como eu pequei? Como eu deixei de glorificar o Senhor? Você faz o culto doméstico, você avalia os seus filhos, você avalia o seu cônjuge. Como você tem pecado contra o Senhor? Acho que eu não pequei assim, não. Okay. Como você tem deixado de glorificar o Senhor? Como você tem deixado de exaltar? Como você está na batalha? Tá fácil. Opa, tá lutando? Não. Você não está lutando. Tá fácil? Você não está lutando. Então, essa mente, meus irmãos, ela é construída diante de nós quando um tipo de reflexão acontece. E vem uma daquelas versículos que toma o meu coração. Gálatas capítulo 2. Pode abrir. Gálatas 2. Paulo nos ensina como ter essa mente. Gálatas 2, versículo 20. Paulo está naquele relato autobiográfico e fazendo aquela defesa do seu apostolado. Capítulo 20, no versículo 2, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: logo, por causa da obra de Cristo Jesus, ele vê a obra de Cristo, ele vê os feitos de Cristo, e ele diz, o que isso causou em mim? Qual é o movimento natural que isso teve em mim? Porque se ele descreveu algo que Jesus fez, é porque aquilo o tomou. Logo, já não sou eu quem vive. Entende? Já não sou eu. Quem é que vive aí nessa carcaça que está apodrecendo? Quem é que vive aí? Isso é aqui na mente, irmãos. Logo, a reflexão natural que eu tive, na verdade sobrenatural, mas a reflexão simples que eu tive é que diante disso tudo, quando isso me tomou, então eu entendi. Quando eu caí naquele chão cego, quando eu levantei e vi, eu entendi. Não sou eu quem vive mais. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu com você? Quem é que vive aí? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como é visto Cristo em você? Cristo vive em você? Como é visto? Como é visto Cristo em você, se Ele vive em você? Ou na vida que você vive, você é visto. Mas Cristo vive em mim. Entendo isso que quer dizer. Paulo diz agora. Entendam o que isso quer dizer. Esse viver que agora eu tenho na carne, em corpo aqui, dividindo esse corpo com Adão caído,
com a natureza caída, esse viver que agora eu tenho na carne, como eu vivo, olhando para o alto, olhando para a eternidade, olhando para Ele, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sacrifício de Cristo, para Paulo, foi a maior expressão de amor, com potência suficiente para lhe tomar propriedade de sua vida. É assim que você entende o sacrifício de Cristo? Porque, entenda, inúmeras provações vai se deparar diante da sua vida. Inúmeras, você vai se deparar com inúmeras provações, inúmeras, das mais diversas, doença, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, desemprego, as mais diversas, você vai se deparar das mais diversas. Se você não tiver essa percepção aqui de Paulo, se você não tiver, você vai sucumbir às provações. Abra aí 2 Coríntios 11. Foi dessa forma que Paulo interpretou todas as intempéries da vida. Todas. Meus irmãos, quando nós vemos os relatos biográficos de Paulo, autobiográficos dele, nós percebemos que um homem desse é um exemplo, é um modelo de fé para nós nas dificuldades da vida, as mais intensas possíveis, e como encontrar contentamento em um mundo desgraçado. Foi isso que Paulo viu em cada dificuldade que ele sofreu. E ele dá evidências de quem ele era. Como sobre Paulo, quando o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, ele está naquela parte em que ele está defendendo a sua integridade como ministro, como verdadeiro ministro, como verdadeiro servo do Senhor. E ele, como ele faz em Gálatas, ele mostra as marcas. As minhas marcas falam por mim. As marcas da minha vida não testificam de uma vida que eu ganhei, que eu quis ganhar para mim mesmo. Mas da vida que eu vivi para Cristo. Porque a minha velhice pode falar muita coisa. As minhas doenças podem falar muita coisa. Você viveu para o mundo. Você está assim acabado porque você viveu para conquistar o mundo. Ou podem falar outra coisa. Você foi consumido por Cristo. Você foi enfraquecido por Cristo. Você definhou por Cristo. Olha a convicção de Paulo na interpretação de tudo que ele viveu. Ele entendeu que cada açoite, cada noite de fome, cada naufrágio, cada perseguição, cada pedrada tinha um propósito além dele mesmo. Versículo 23, ele diz assim: são ministros de Cristo, né? Combatendo aqueles falsos ministros. Aí ele diz, olha como isso daqui foi doloroso para Paulo. Porque esse é o momento de vanglória de Paulo. Paulo entende que ele só vai fazer isso agora porque é necessário, mas isso dói na sua alma, porque ele vai se vangloriar. Ele vai gloriar-se a si mesmo agora. Quando ele diz, falo como fora de mim. Não deveria falar. Não deveria me gloriar. Mas vocês me colocaram em tal situação que isso é exigido de mim agora. Consideram eles ministro e eu não? Falo como fora de mim. Aí ele diz, se eles são, eu ainda mais. Por quê? Olha para a minha vida. Aí ele diz, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi de judeus uma quarentena de açoite menos 1. Por quê? Porque segundo os judeus, a tradição judaica, o homem só conseguia aguentar 39 chibatadas e não morrer. Essa era a percepção que ele tinha, por isso que é contado assim, né? 40 menos 1.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo de patrícios, ou seja, aqueles meus compatriotas, meus irmãos étnicos, em perigos entre gentios, ou seja, não fui ajudado nem pelos judeus, nem pelos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Onde eu achava, eu via bradando que eu tinha entrado pela porta estreita, que eu estava na porta estreita, e então isso exigia que eu interpretasse todos aqueles acontecimentos de acordo com a porta que eu entrei. Em perigos entre falsos irmãos. E aqui é sedutor demais. Porque falsos irmãos geralmente é assim, ó. Os líderes vêm, mas os outros irmãos não vêm. Os líderes percebem, mas os outros irmãos não percebem. E essa é a grande dureza de você achar que está sozinho na percepção. Por que só você percebe? Aí sabe qual é o que vem no ouvido? Você está errado. Só você percebe. Você está vendo demais, porque é só você que vê. Então, quando Paulo fala aqui, não tem só o acontecimento físico, não, irmãos. É a chibatada emocional na fé. Porque o sofrimento, ele açoita a nossa fé. Entre falsos irmãos, perigos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Imagine quando Paulo, como um fariseu que era, como senhor da lei, ou entendido da lei que era. Imagine Paulo, quando se lembrava das passagens do Antigo Testamento, em que dizia que o justo nunca é desamparado e nem mendiga o pão. Imagine quando ele passava fome e sede, quando ele lembrava disso, quando a sua fé era insultada, era açoitada, quando ele passava por tantas dificuldades e lembrava do Salmo 1 e lembrava do caminho de vida, mas ele estava experimentando a morte. Imagina, a escritura dele era o Antigo Testamento. Mas ele via que não era ele que vivia. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava enfrentando não era por causa dele. Não foi a escolha mais adequada para ele. É porque ele estava vivendo para o Senhor. Quando nós temos, meus irmãos, e esse é o ponto aqui é muito simples, isso tudo não foi por mim. Isso tudo eu busquei porque eu vivi para Ele, o autor da minha fé. Essa é a disposição da mente que o Senhor exorta seus discípulos a terem. Vocês não podem se deparar com situações em que tão facilmente vocês sejam sucumbidos à murmuração, a refletir, a repensarem a fé de vocês. É isso que o Senhor disse, quando Ele diz entrai pela porta estreita, ou entrai aqui, é uma ordem sumária. Ele diz assim, ó, entendam uma vez por todas, definitivamente, a decisão que vocês tomaram. Entenda mais uma vez, o Senhor está falando isso antes deles enfrentarem o primeiro problema. Eles não passaram nenhum problema ainda, mas eles tinham que preparar a mente deles para o que viria. Então assimilem de uma vez por todas a decisão que vocês tomaram e as implicações dessa decisão. É o entrar pela porta, é o receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É ter Jesus Cristo como Rei. E aí ele vai dizer porque estreita é a porta, ou seja, essa porta, ela é um título da vida que vocês vão receber. Renúncias, dificuldades, perseguições, desconfortos, luta e luta e luta. Porque existe outra porta. E a outra porta é o extremo oposto. A outra porta é muito confortável, é muito fácil. A outra porta é muito simples. A outra porta vai lhe dar felicidade aqui extrema, com tudo que esse mundo tem a oferecer.
Mas quando nós entramos pela porta estreita e temos essa assimilação que Paulo teve, nós experimentaremos uma mais profunda felicidade que esse mundo não pode arrancar de nós. Felicidade em meio à perseguição, felicidade em meio ao desconforto, felicidade em meio às lutas, porque felicidade vai ser uma disposição de espírito e não uma reflexão afetiva, emocional. Felicidade vai ser saber que nós estamos vivendo no centro do propósito do Senhor. E isso vai ser a extrema felicidade. Quando nós assimilamos isso, meus irmãos, quando nós entendemos isso, o mundo pode cair diante de nós, sobre nós. E nós continuaremos em lágrimas e gemidos, mas felizes, contentes no Senhor. Agora nós precisamos entender. Porque as dificuldades, lutas e perseguições não nos pegaram de surpresa. O grande ponto é que nós somos pegos de surpresa pela doença, pela escassez, pela renúncia. Nós somos pegos de surpresa, nós não entendemos que era isso. Nós fizemos uma escolha, irmãos. Nós devemos esperar isso. Por que ficar desesperados quando alguma coisa ruim acontece conosco, se nós entendemos que é isso mesmo? É isso mesmo. Você vai precisar manter-se firme na fé, na mais intensa luta, você vai precisar. Porque se você quiser o conforto, vai estar aí para você. Se você quiser a tranquilidade de viver num mundo hostil, mas em paz, vai estar aí. Tem uma porta também para isso. Tem uma porta para isso. Tem um caminho todo encenado para você. Só saiba de uma coisa. Todo caminho tem um fim. Toda estrada tem um fim. Se você vive sem plano, sem projeto, você não vê o fim. Você não projeta o fim. Sabe quando você cria a sua família sem nenhum objetivo? Você cria os seus filhos sem nenhum objetivo. É aquela sensação de que não, o Senhor vai ajudar e as coisas vão dar certo. Não, eu vou começar a trabalhar aqui, eu não tenho nenhum objetivo de vida, não tenho nenhum. Né? Meu único objetivo é ganhar dinheiro. Então eu não vou projetar uma profissão, eu não vou pensar em nenhum tipo de prevenção financeira. Não vou pensar, porque é o Senhor que vai me conduzir tudo aqui. E aí você vai na sorte. Não, quem sabe eu trabalhando aqui, e quem sabe eu recebo uma promoção, e quem sabe aparece uma oportunidade de um curso, e quem sabe aparece uma oportunidade, e você não projeta nada. Passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não construiu nada. Não construiu nada. Deus lhe deu inúmeros talentos. Deus lhe deu inúmeras habilidades. Você enterrou tudinho com a sua displicência. Você enterrou todos. Todos você enterrou. E aí você começa a culpar a vida. Você começa a culpar o mundo, que é mais fácil. É muito difícil você fazer reflexão, porque não tem como recuperar o que passou. Passaram-se 20 anos, não tem como você recuperar. Não dá mesmo. Então, para você trazer tranquilidade para a sua consciência, para você ter paz de espírito, você culpa tudo e todos. Tudo e todos. Mas você viveu assim porque você não olhou para o final do caminho. Você não olhou. Toda estrada termina. Tem um fim lá. O Senhor está dizendo aqui, olha, presta atenção. Existe um caminho. Esse caminho ele vai ser, você vai colocar diante de você uma vida tão sedutora que vai fazer você não refletir sobre o final que ele leva. Então eu estou antecipando para vocês, meus discípulos, filhos do reino, entenda, esse caminho tem um final, é a morte. Como também esse caminho de perseguição e dor tem um final, que naturalmente é o oposto do que ele apresenta. Se o caminho de conforto leva à morte, o caminho de morte, o caminho de mortificação leva à vida. Entenda, essa não é a eternidade que eu preparei para vocês. A eternidade para vocês não é de perseguição, morte, sofrimento e dor, não é. A eternidade que eu preparei para vocês é a eternidade de glória indizível, indizível. Agora, vocês se depararão com sempre duas possibilidades. Primeira ilustração. Existem profetas de vida e profetas de morte. Versículo 15 ao 20.
Entendam isso. Existem aqueles que o levarão para a vida e aqueles que o levarão para a morte. E aqui um apelo, irmãos. Se vocês encontraram um profeta que lhes leva para a vida, o ajude. Dê suporte a ele. O fortaleça. Não drene as suas forças. Não drene a sua energia. Não drene a sua vitalidade. Porque se vocês sejam condizentes com a identificação que vocês fizeram, se vocês identificaram que o profeta que Deus colocou para vocês para conduzir pelo caminho, para ensinar, uma das principais funções do profeta, até mesmo no Antigo Testamento, não era para dizer o futuro, era ensinar a palavra de Deus. Era exortar o povo quanto aos caminhos do Senhor. Era chamar o povo ao arrependimento. Então entenda, se vocês encontraram um profeta de vida, o ajude. Sejam gratos, porque existem inúmeras igrejas cujos profetas são de morte. Inúmeros, com todo o seu glamour, com toda a sua ostentação, com toda a sua encenação, com todo o seu conforto, com toda a sua facilidade. Agora, se encontrarem profetas de vida, de morte, saiam dele, porque com eles vocês caminharão para a morte. Essa é a segunda ilustração. Versículo 21 ao versículo 23, ele está intrinsecamente ligados aí ao versículo 15 ao versículo 20, porque, por isso que ele não tem um título aí, né? Porque muitos entendem que esses versículos, eles descrevem os profetas que ele falou anteriormente. Mas também não somente eles. Todos aqueles profetas e todos aqueles que seguem esses profetas. Porque eles se tornarão discípulos. Eles se tornarão servos, né? Então, essa é a segunda ilustração do Senhor. Qual é a segunda ilustração? Versículo 21 ao versículo 23. Há verdadeiros discípulos e há falsos discípulos. E isso está relacionado à verdadeira profissão de fé e à falsa profissão de fé. A profissão de fé viva e a profissão de fé morta. Porque o ponto é aqui, ó, o Senhor está num ponto. Todos vão professar. Eu estou falando daqueles que professam. Daqueles que se dizem discípulos. Daqueles que se identificam. Em outras palavras, o Senhor Jesus está levando os discípulos a refletirem de uma forma muito exortativa que existem dois tipos de pessoas que professam a fé nele. Aqueles que, embora se identifiquem como crentes, não vivem para Cristo, mas vivem para si mesmos. Eles vivem uma religião deformada, segundo a própria imagem, nutrindo suas próprias vontades. Eles vivem para a morte eterna. Eles se identificam como cristãos, mas não amam ao Cristo. Eles gostam daquilo que podem experimentar da fé e do mundo religioso, do meio religioso, mas eles não nasceram de novo. Eles vivem uma fé de meras palavras, eles não produzem nada para a eternidade. Apenas frutos caídos, como o mundo que eles tanto amam. Eles vivem para glorificar a si mesmo e não para glorificar o Rei. Nós já refletimos sobre isso, sobre esse texto, na segunda mensagem da honestidade radical dos filhos do Rei. Então nós vamos ser breves aqui. O que é que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está pintando um quadro diante dos seus discípulos. É para isso que servem as ilustrações. O Senhor está construindo uma imagem. Ele está construindo uma cena na mente dos seus discípulos. Imaginem o seguinte, entendam o seguinte, vejam o seguinte. O que é que ele está fazendo? Ele está antecipando o acontecimento. Qual é o acontecimento que o Senhor está antecipando? O julgamento final. Imagine aquele grande dia, o Senhor está dizendo. Imagine aquele grande dia em que todos se apresentarão diante do Senhor. Essa imagem, ela fornece, por exemplo, o fundamento para nós falarmos do tribunal de Cristo diante de quem todos se apresentarão. Então aqui está no começo do Evangelho. O que é que o Senhor faz? O Senhor está antecipando tudo o que vai acontecer. O Senhor está antecipando a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação e a chegada do grande julgamento final. O Senhor antecipa tudo aqui. O lugar onde palavras elas precisarão ser autenticadas por evidência, por vida. Palavras não serão suficientes. Elas precisam ter uma vida para referendar
A vida será o lastro de autenticidade, de valorização daquelas palavras. Onde o coração, ali no julgamento final, o coração ele será exposto completamente, sem qualquer desculpas. É tanto que o Senhor é muito enfático aqui. Os discípulos, eles entendem que existem provas para falar da fé deles. É isso que eles fazem, não é? Como não? Tenho provas para mostrar. Como não, Senhor? Então lá não haverá desculpas, não. Ou seu coração será completamente dele, e o seu coração testemunhará por você, ou as suas palavras não terão força, não terão vigor. E isso daqui, meus irmãos, é o grande peso da questão, é a grande ênfase da questão aqui. Porque o Senhor Jesus adverte que nós podemos viver uma vida religiosa sem Cristo. Nós podemos mesmo, como nós refletimos sobre a igreja de Laodiceia. Lembra? Então vamos seguir aqui. Ele está dizendo o seguinte aqui. Existem dois tipos de pessoas, entendam bem. Existem dois tipos de discípulos. Eu vou mostrar para vocês os dois tipos, como eles se portam, como eles vivem e qual vai ser o fim deles. Ele está falando sobre os dois caminhos. Nem todo aquele que me diz, a ideia de dizer aqui é aquela de viver uma vida professando mesmo. É viver uma vida professando. Eu sou do Senhor, eu sou crente, eu sou de Jesus, né? Eu sou evangélico, né? Eu sou um discípulo. Né? Ele vive professando isso. Ele não nega com a boca. Ele nega com o coração, nós vamos ver. Mas ele não nega com a boca. Ele vive testificando com palavras que é do Senhor. Né? Então, aquele que me diz, a ideia de que ele vive dizendo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E aqui a ênfase de Senhor, Senhor é para expressar essa confissão, esse recebimento do Senhor Jesus, recebimento do senhorio de Cristo. É tendo o Senhor Jesus como Senhor. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, aquele que fala da boca, né? Ele entrará no reino dos céus. A pergunta é por quê? Porque falar não é suficiente. É o que nós vemos, é preciso dizer e fazer. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a insuficiência da fé provada apenas por palavras. Lembra lá de Tiago, a fé sem obras é morta. Então existe uma insuficiência da fé que é provada apenas por palavras. É o que o Senhor está dizendo. Vocês acham que é muito tranquilo você levantar a mão e ir adiante da igreja e dizer eu aceito Jesus e pronto, acabou? Não. Entenda. Esse reino vai ser destruído. O reino por vir tocou a presente era. Vocês acham que ia ser tão simples assim? Vocês iam falar e pronto? Mas olha como isso é ainda mais profundo, irmãos. É ainda mais profundo desse exemplo que eu dei para vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas existe alguns que entrarão. Essa é a ênfase aqui da adversativa. Mas existe alguns que entrarão. Quem? O outro tipo de discípulo, o verdadeiro. Aquele que faz. E assim como aquele que diz dá a ideia de uma vida dizendo algo, aqui aquele que faz dá a ideia de uma vida frutificando. É aquele não somente que diz que eu sou o Senhor, mas aquele que vive frutificando, provando com a vida que eu sou o Senhor. Aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que estás nos céus. E aqui o Senhor, ele exemplifica o que acontecerá naquele dia. É interessante aqui porque as mesmas desculpas que nós damos para não viver uma vida santa, para não forjar uma piedade, isso nos tomará de tal forma que nós usaremos a mesma inclinação diante do tribunal. Lembra que aqui é uma ilustração, né? Não quer dizer que é fidedigno dessa forma no tribunal de Cristo, né? Aqui é uma ilustração de intensidade, de que palavras não serão suficientes, de que uma fé que não toma o coração não é suficiente. E ele diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, e aqui, e mais uma vez ele repete, Senhor, Senhor. Eles chegarão diante do trono, verão ali o juiz, verão ali o advogado e dirão, Senhor, Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, não nos conhece,
Não nos conhece, Senhor. Nós fizemos tanta coisa em Teu nome, Senhor. Nós vivemos a vida produzindo para o Senhor, fazendo para o Senhor. Esse é o peso do porventura aqui. Quer dizer, Senhor, por acaso o Senhor não lembra? Senhor, por acaso o Senhor não está enxergando? E aqui é como se eles estivessem mostrando para Cristo provas que eles veem. Por quê? Porque eles levaram como provas redentivas. Mas Cristo não vê como provas redentivas. Eles veem. Por isso a sedução de viver num caminho largo. Eles veem como provas de que eles são salvos. Mas não é suficiente, porque quem tem que ver? É o Senhor. Porventura, tentando oferecer provas para o Senhor aqui, ele diz, Senhor, Senhor, porventura, né? Aqui, meus irmãos, destaca também a arrogância daqueles cujas palavras são inférteis, cuja fé é meramente superficial, né? Eles estão tentando mostrar para Jesus aquilo que aquele que tudo vê não conseguiu enxergar. E qual é a grande contradição aqui? Qual é o grande contraditório aqui? É a expressão em teu nome. Meus irmãos, isso é muito sutil, porque tem uma ênfase aqui, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Essa expressão parece descrever a autoridade e o poder com que eles realizaram tais coisas. Ele está dizendo assim, Senhor, não era possível nós fazermos o que eu vou descrever agora se não fosse na tua autoridade, no teu poder. A implicação natural, essa é a reflexão dele, a implicação natural é que nós somos do Senhor. Por quê? Como nós conseguiríamos fazer tantos prodígios e proezas se nós não estivéssemos com o Senhor? Se nós não fôssemos do Senhor? É natural que nós fizemos com teu poder, Senhor. Porque nós somos teus. Vocês estão percebendo a sutileza da vida religiosa aqui? O grande problema aqui, meus irmãos, é mesmo que eles tenham realizado, e o Senhor não diz que eles não realizaram, mesmo que eles tenham realizado maravilhas e milagres ali, pregado, porque profetizar pode dar essa ideia de prever o futuro, mas uma ideia mais geral é de que eles pregaram em nome do Senhor, né? Divulgaram o evangelho do Senhor. Mesmo que eles tenham feito isso tudo, essas palavras elas foram recebidas com autoridade para fazer algo, mas elas não foram recebidas com suficiente poder para mudar o coração. Eles viveram a vida religiosa, mas sem terem os seus corações entregues ao Senhor. Porque olha as maravilhas que eles fizeram aqui, quando ele diz, não temos nós profetizado em teu nome, Senhor, olha aí, não, em teu nome não expelimos demônios. Lembra lá da ênfase do Senhor, quando ele dirige aos discípulos através de perguntas. Quando ele exorta os discípulos com perguntas, qual é a ideia? Ele quer levar os discípulos à reflexão. Aqui se destaca então a arrogância desses falsos discípulos, porque eles não falam de forma afirmativa. Eles estão querendo levar o Senhor Jesus a refletir e ver o que o Senhor Jesus não está conseguindo ver. Isso é um absurdo. Olha aí, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, Senhor? Em teu nome não fizemos muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas? E aqui é o perturbador, meus irmãos. O fato de serem tão enfáticos aqui é porque eles realmente acreditavam que estavam fazendo tais coisas por experimentarem intimidade e relacionamento com Jesus. E isso é o perturbador. Eles achavam mesmo, eles pensavam mesmo que vivendo aquela vida religiosa, eles estavam unidos a Cristo e tinham o Senhor Jesus como Senhor. É como se eles dissessem assim, seria possível fazer isso tudo sem a aprovação e o poder do Senhor Jesus? Seria possível? O Senhor diz, sim. É possível, sim. É possível. Ao que parece, eles foram muito ativos ao Senhor, mas eles não fizeram a vontade do Senhor. Porque o ponto não é pregar, não é expelir demônios, não é fazer maravilhas. O ponto não é esse.
O ponto é ter o coração tomado pelo Senhor. Por mais que você não pregue, por mais que você não expira demônios, por mais que você não faça maravilhas. O ponto aqui, meus irmãos, é que de alguma forma eles se agradaram com a obra, mas não com o dono da obra. Eles se agradaram com o glamour da obra, mas não tiveram os corações devotos ao Senhor da obra. Esse é o grande ponto aqui. Porque a obra deve revelar um coração obediente que agrada a Deus. Aí ele diz, lembra aqui, ó, a imagem é de um tribunal, certo? Estão num tribunal, naquele grande dia, é o juízo final, é o tribunal do Senhor. Então a linguagem aqui é uma linguagem forense, é uma linguagem legal, é uma linguagem jurídica aqui. Eles oferecerão provas, o Senhor vai dar a sentença, vai dar o veredito. Quando ele diz então, o então aqui dá a ideia de quando isso acontecer. Quando isso acontecer, observem isso vai acontecer, na ideia de tempo. Quando isso acontecer, eu lhes direi explicitamente. Essa palavra explicitamente é o que a gente deu lugar à palavra homologar, homologuel aqui. Quando você vai homologar contratos, quando você vai homologar projetos, quando você vai tornar legal e público algo. Nós conhecemos muito isso dos cartórios. Então, essa é a palavra. A ideia aqui é de veredito, é de declarar legalmente em público. Quando ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca. Mesmo quando vocês faziam isso tudo e achavam que estavam fazendo por mim, nunca vos conheci. A ideia de conhecer é de que eu nunca fui senhor de vocês. Essa é a verdade. Vocês professaram, mas eu nunca fui senhor de vocês. Essa palavra faz paralelo com aquela palavra hebraica, né, Yadá, que faz referência a um relacionamento íntimo com o Senhor. Aí o Senhor vai dizer, então, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? O que eles fizeram? Profetizaram em teu nome, expeliram demônio e fizeram milagres. O que é que o Senhor vai dizer? Vocês fizeram não para o Senhor, mas obras de iniquidade. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o peso disso daqui? É pesado aqui. É intenso aqui. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o que viveram sem lei. Anomia, palavra aqui. Iniquidade, anomia. Os que viveram lei, sem lei. O que é viver sem lei? É viver no caminho espaçoso, porque é a lei que deixa o caminho estreito. Vocês achavam que estavam vivendo no caminho estreito? Não. Vocês estavam vivendo no caminho espaçoso. Por isso que é necessário discernimento, irmãos. Intenso discernimento. Quantos não estarão lá que dizem hoje que são evangélicos? Que dizem hoje que são filhos do reino? Quantos? Quantos aqui estarão? Quantos aqui estarão? Você teme isso? Você pode estar aqui, ó, entre esses muitos, fazendo culto doméstico, fazendo seus devocionais, suas leituras bíblicas. Mas você adestrou, você domou a fé de tal forma que ela não tomou o seu coração. Você aprendeu a harmonizar realidades impossíveis de ser harmonizadas. A carne e o espírito, o carnal e o piedoso. É você que tem que fazer esse discernimento. É você que tem que fazer essa reflexão. Porque você vive numa tríade sedutora. O mundo, a carne e o diabo, militando contra você intensamente, sem dormir. Se você não depender daquele que não dormita, você morre. Se você não depender daquele que não descansa, você morre. Vai ter um ponto muito sedutor, muito sagaz, em que você vai mudar de caminho e não vai perceber. Você não vai perceber. Ali você mudou de caminho. Ali você mudou de caminho. Você não percebeu. Nós não vamos perceber. Muitas vezes não. Não vamos também.
discernimento. Aí o Senhor finaliza com a segunda ilustração desses dois caminhos. Nós também já vimos algo parecido quando nós refletimos em Lucas 6 sobre esse texto aqui. Ele vai dizer que há dois tipos de construtores. Construtores, evidentemente, é aquele que edifica a vida, né? Como é que edifica a vida? Os tijolos são as decisões que tomamos. Nós tomamos decisões, nós colocamos um tijolo. Nós tomamos outra decisão e colocamos massa. Tomamos outra decisão e colocamos um tijolo. As decisões que tomamos, a forma como nós vivemos a vida são os tijolos que nós colocamos. Então, nós vivemos a vida construindo algo. Há dois tipos de construtores. Há construtores sábios e há construtores tolos. Nessa vida, meus irmãos, todos estão construindo. Todos. Todos nós somos construtores. Todos nós somos. A grande questão é para o que e para quem nós estamos construindo. Essa é a grande questão. Só conseguimos responder essa questão quando nós refletimos em outra questão. Quem fez o projeto? De quem é a planta? Quem fez o projeto da sua construção? De quem assinou a planta? Quem? Tem o seu nome. Está lascado, vai morrer. Lascou. Você vai construir um castelo mais lindo, com a família toda moralizada. Sucesso financeiro, sucesso acadêmico, sucesso profissional, grande aceitação na sociedade, os filhos íntegros, assim, ilibados perante a sociedade. Mas tem o seu nome lá no projeto. Lá no cantinho. Conselho Regional de Engenharia. Aí tem embaixo, seção Inferno. Lá embaixo. Vai morrer. O sábio e o tolo. Existem aqueles que estão edificando a vida sobre o ensino do Senhor. A rocha aqui não é simplesmente o Senhor. É tudo aquilo que ele ensinou. É evidente que ele é a palavra encarnada. E é impossível separar o Senhor de sua palavra. Então, a rocha aqui não é o Senhor. A rocha é o ensino do Senhor. Você vai construir sobre a rocha, você vai construir sobre o ensino dele, que é firme, que é sólido. A rocha aqui é o ensino do Senhor. Qual o ensino? Todo esse ensino que ele deu, irmão. Ele não, até agora não só instruindo. Então, todo esse ensino, esse é a rocha. E existem aqueles que estão edificando sobre a areia. O que é a areia aqui? É a sua própria sabedoria. Sabedoria tola. Observe que essa é a exortação final do Senhor no Sermão do Monte. A exortação final é essa. Os versículos que vêm seguinte, 27 e 28, Mateus toma a palavra, não é o Senhor que fala. Mateus 28, capítulo 7, 28 e 29, Mateus toma a palavra e agora ele descreve outros eventos, outros acontecimentos. Então, o Senhor finda as suas palavras aqui, segundo o registro de Mateus. Dessa forma, o Senhor nos conduz a uma conclusão. Ele está dizendo aqui, olha, diante de tudo isso que eu ensinei a vocês, esse é o peso do pois, é o peso do portanto aqui. Todo aquele, pois, né? Portanto, entenda, todo aquele, né? Consequentemente, a conclusão disso tudo que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: todo aquele que e todo aquele que são aqueles que ouvem e recebem, e são aqueles que ouvem e não recebem. E está levando a uma conclusão. Não foi em vão. Vocês não passaram, já fazem 79 minutos que nós estamos aqui. Vocês não, nessa pregação, vocês não passaram 79 minutos aqui em vão. Não passaram, entenda. Isso vai exigir de vocês algo. Vocês vão ter que edificar o dia de amanhã e o restante do dia de hoje sobre esses fundamentos. Vocês precisarão tomar decisões. Tem que ser sobre esses fundamentos, senão vocês edificarão para a morte. Eles precisam construir essa realidade na mente deles, porque até agora eles não passaram por nenhuma dificuldade enquanto à fé. Eles estão ali sentados no retiro. Vocês já participaram de retiro espiritual? É a coisa mais glamurosa, parece que o mundo parou e nós estamos no céu. Retiro espiritual, meu Deus, eu queria viver no retiro espiritual.
É um negócio, todo mundo se torna bonzinho, todo mundo se torna educado, todo mundo se torna solícito, e é palavra de manhã, palavra de tarde, palavra à noite, diversão sem pecado. É um negócio, rapaz, maravilhoso. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles precisam entender. Por isso que os versículos seguintes ressaltam a autoridade do Senhor. Porque não foram simples palavras. Não foi um homem falando. Cheguem à seguinte conclusão de tudo que foi ensinado a vocês. Mais uma vez ressaltando dois caminhos. Todo aquele, e aqui todo aquele dá essa ideia de conclusão, né, sintetizando o contraste, mostrando para você que sempre você vai precisar tomar uma decisão. Existem aqueles que ouvem e praticam, existem aqueles que ouvem e não praticam, existem aqueles que dão atenção e autoridade àqueles que recebem como outra palavra qualquer, existem aqueles que veem vida nos ensinos do Senhor e aqueles que são cegos, existem aqueles que se submetem à sabedoria do rei e aqueles que preferem a sua própria sabedoria. A pergunta óbvia aqui é: quem são vocês? Quem é você? Se existe aqueles e aqueles, quem é você? Em qual grupo você se encontra? Bom, agora você deve ter respondido na sua mente. Respondeu? Agora prove. É isso que a vida vai exigir de você. Você respondeu, né? Prove. Você vai viver provando. E para desenhar com mais clareza, a partir do versículo 24 aqui, né? Mais um pouquinho na frente, o Senhor cria uma parábola, uma pequena parábola, né? Para desenvolver isso na mente deles. Ele vai dizer o seguinte: todo aquele, e aqui o Senhor quer levá-los a entender que é aqui que se distingue os que são realmente povo de Deus e os que não são. Todo aquele. Aí ele vai dar a mesma sentença para os dois tipos de pessoas, de construtores. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Prudência aqui dá a ideia de avaliação, de reflexão, de meditação, de consideração. Será comparado a um homem prudente. Por que será comparado a um homem prudente? Porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Ele olhou os meus ensinos, ele avaliou as consequências, ele processou as implicações e educou o seu lar, construiu a sua vida de acordo com essas realidades. Ele viveu para mim, não para ele. Ele viveu segundo as minhas percepções, não as dele. Edificou a sua casa sobre a rocha. E então é legal porque o que vai acontecer? As mesmas intempéries que acontecem na vida do homem prudente acontecem na vida do homem tolo. Só que o homem prudente resiste. E tudo aquilo que ele edificou e aquilo que o homem tolo edificou, rui. Porque as intempéries da vida atingem todos. Aí ele vai dizer, olha a sequência de eventualidades aqui. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Esse é o sábio, esse é o verdadeiro discípulo, essa é a verdadeira vida de discipulado, esse é o verdadeiro filho do reino. Ele constrói para a vida eterna, ele não constrói para esse mundo. Ele não olha para agradar os seus filhos ou o seu cônjuge, ele não olha para o glamour social, ele quer fazer a vontade do Pai. E por fazer a vontade do Pai, renunciando à vontade dos seus filhos, renunciando à vontade do seu cônjuge, renunciando à sua própria vontade, ele constrói para a eternidade. Mas existe outro tipo. Ele diz que é discípulo, ele se considera construtor, ele se considera um filho do reino. E ele diz, e todo aquele que ouve, e a ideia de ouvir aqui é diferente, irmãos, porque no versículo 24, quando o Senhor diz, aquele que ouve está configurado de tal forma que ele ouvindo, ele encontra autoridade.
Essa segunda pessoa, esse segundo tipo de pessoa do versículo 26, quando diz aquele que ouve, a ideia de que não importa quantas vezes ele escute, ele vai viver ouvindo. Essa é a ideia, é de progresso. Ele viverá ouvindo, mas não encontrará nessas palavras autoridade. Não dará atenção. Não verá vida. Sabe quando você vai falar a palavra de Deus para alguém, exortar alguém, a pessoa ela concorda com você só para você parar de falar? Ah, não, tá certo, tá certo. Não, ah, certo. Olha aí, rapaz. Legal, entendi. Certo. Ok. Não tô nada. É o contrário do homem prudente. O homem prudente analisa, avalia. Todo aquele que ouve, viverá, ele vive ouvindo, mas ele vive sem praticar. É a mesma ideia de continuidade aqui. Mas não as pratica. A ideia de não obedecer, não gerar frutos condizentes com a palavra que ouviu. Ele também é comparado com algo. Ele será comparado a um homem insensato, a um homem tolo. Por que tolo? Porque, ao contrário do homem sábio, ele edificou. E aqui é importante, ó, porque ele também edifica algo. Não quer dizer que ele não edificou nada. Ele também edifica algo. Só que ele edifica para ele mesmo. Ele edifica para esse mundo. Ele edificou a sua casa sobre a areia, em sua própria sabedoria. As intempéries do mundo, meus irmãos caídos, atingirão todos nós. Então, muito cuidado quando estiver reclamando tanto da vida. Muito cuidado quando você só vê descontentamento. Você só vê murmuração. Você reclama do seu dia, você reclama dos seus filhos, você reclama do seu cônjuge, você reclama da igreja, você reclama do irmão, você reclama do clima, você reclama do salário, você reclama do emprego. Que porta você entrou? Você está descontente com a porta que você entrou, você se arrependeu. Não era essa porta que estreita que você queria a espaçosa. Dá tempo voltar, eu quero dizer para você. Dá. Pode ir pela porta espaçosa, dá tempo. Você pode ir pelo caminho espaçoso. Porque ninguém aguenta ver de pessoas reclamando direto. Não dá. Ninguém aguenta, não. A mulher rixosa é igual uma biqueira. Sabe aquele pingo que você não aguenta mais ouvir, mas não para de cair? É você, mulher rixosa. Aquele homem que não é homem, é mole, é fresco, é frouxo, que vive reclamando das dificuldades da vida. Ninguém te aguenta, cara. A mulher não deseja um homem desse, não. Um homem desse não é cabeça. Arregaça as mangas, meu irmão, e vai pro combate nesse mundo de cão. Nesse mundo de monstro. Para de frescura. Para de mimimi, rapaz. Será possível? Tem mulheres que parece que tem filho em casa quando tem um marido. É um meninozinho. Só falta dar mamadeira. Qual foi o caminho que você... Qual a porta que você entrou e o caminho que você está percorrendo? Porque se você sabe que entrou pela porta estreita, não adianta não, cara. O caminho vai ser estreito, comprimido, de pressão. Não adianta. Porque aquilo que acontece com você, acontece com os ímpios também. E existem ímpios mais contentes com as suas vidas do que os próprios crentes. Muitos. Caiu a chuva também sobre a casa do homem tolo. Caiu a chuva, transbordaram os rios. O Senhor repete a mesma coisa aqui, irmãos, para dar intensidade, de que ele quer dizer o seguinte, ó. Não é porque você é crente que as coisas ruins diminuirão para a sua vida, não. E não é porque aquele que não é verdadeiramente crente que coisas piores acontecerão com ele aqui, não. Isso não quer dizer isso.
atingirão vocês dois. Qual é a grande diferença? A grande diferença é sobre o que a vida de vocês está edificada. As suas emoções estão edificadas sobre o quê? A sua felicidade, o seu contentamento, os seus projetos estão edificados sobre o quê? Porque vai cair chuva. Vai transbordar os rios para inundar a sua edificação. Vai soprar os ventos com ímpeto, com rigor, com força contra a sua casa. Para as crianças que não estão entendendo, é o lobo e os 3 porquinhos. Vocês pais pegam essa historinha e ensinam o evangelho para as crianças no lobo e os 3 porquinhos, essa passagem aqui. Tarefa de casa para os pais. Ó, domingo à noite não vai ter nada para fazer, além de chorar. Então, vocês podem fazer isso. Reconstrói a história dos porquinhos e o lobo e ensina sobre essa passagem. Vão soprar os ventos com ímpeto contra a casa dele. O que é que vai acontecer? Caiu. Desabou. A mesma palavra caiu. Caiu. Desabou. A culpa foi da tempestade? A culpa foi do vento? A culpa foi do rio que transbordou? Não. Não adianta lamentar sem ação. Não adianta. A culpa foi sua. As suas decisões edificaram uma vida frágil. Vocês, pais, estão edificando filhos. Você está edificando a sua filha para casar? Para ser submissa? Para ser uma mulher de oração? Para ser fiel ao seu marido? Você está edificando uma mulher para ser dona de casa? Você está edificando o seu filho para ser cabeça? Para prover o lar materialmente? Para ser um sacerdote do lar? Você está fazendo isso? Porque entenda, se você não estiver fazendo isso, a casa dele vai cair. Entenda muito bem isso. A casa dela vai cair. Como você está edificando os seus filhos? Para si mesmo? É o bichinho do papai? É o menininho da mamãe? Lembrei da Clarinha agora. É o periquitinho da Clarinha. Vocês entendem, irmãos? A vida dos seus filhos serão atingidas pelos mesmos problemas que atingem a vida dos ímpios. É resistindo que eles testemunharão quem são e como vocês fizeram o trabalho de vocês. E desabou. Sendo grande, olha a ênfase, sendo grande a sua ruína. Ali, meus irmãos, ali, naquele momento, quando desabar, haverá a percepção da vida de tragédia que ele viveu. Para si mesmo e para os seus. Ali, naquele momento. Qual é o grande ponto? Ele não vai perceber isso até cair. Não vai. Por isso, a sedução da porta espaçosa e do caminho espaçoso. Ele não vai perceber. Só quando cair. Quando cair, ele vai perceber. E ali será grande a sua ruína. Por quê? Porque ele vai entender como ele construiu a vida dele. E esse é o grande ponto aqui. Por não dar ouvidos à palavra do Senhor, ele só perceberá que a vida de destruição que ele está edificando, só perceberá isso quando chegar ao fim, quando a destruição o alcançar, quando a destruição o visitar. Por isso, discernimento, irmãos. Vocês estão edificando. Vocês edificaram ontem, estão edificando hoje e edificarão amanhã. Cuidado com as decisões de vocês. Esse é o tolo, esse é o falso discípulo, esse é o filho do reino caído, esse constrói para a destruição. Para a gente finalizar, a vida dos filhos do reino exige intenso e sólido discernimento, porque as consequências não são simples. As consequências não são vãs. Todo choro, toda dor, toda lágrima, toda luta que vocês enfrentam agora está construindo ou para a eternidade com Deus, ou para a eternidade com a ira de Deus, que é o inferno. Mas vocês estão construindo algo.
façam valer a pena as dificuldades da vida, façam valer a pena o choro, faça valer a pena o desconforto, faça valer a pena as lutas, como diz Pedro escrevendo para os seus leitores, sofram para o Senhor, vivam as dores para o Senhor, sejam perseguidos para o Senhor, não por causa de si mesmos, não porque constrói para si mesmos. Haverá profetas de vida e profetas de morte, haverá verdadeiros discípulos e falsos discípulos, haverá construtores sábios e construtores tolos. Quem são vocês? Por quais caminhos vocês estão andando? Quando vocês se desviam do caminho, com qual intensidade vocês desviam? Com qual periodicidade vocês desviam? Isso acontece muitas vezes? Vocês percebem que desviam o caminho muitas vezes? Cuidado, você pode perder o caminho de volta. Esse buraco que você está cavando pode não ter corda suficiente para lhe buscar. Cuidado, cuidado. Sempre o Senhor nos dá a graça do recomeço, ainda aqui. Sempre o Senhor aqui nos dá a graça do arrependimento. Não vá tão longe o suficiente para que isso não possa acontecer, como aconteceu com Esaú. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, Senhor bendito, agradecemos a Ti pela instrução, ó Deus. Agradecemos a Ti por abrir os nossos olhos. Estivemos diante do Senhor, nesse monte como os Teus discípulos. Recebemos as Tuas instruções, fomos iluminados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e rogamos a Ti que nos dê um coração que anseie pelo Senhor, que não se contente com a vida superficial, com a vida de aparência. Ajuda-nos a discernir, ó Deus, por favor, Pai. A falta de discernimento muitas vezes é quase que involuntária, porque quando não vivemos uma vida regada pela sabedoria da Tua Palavra, nós também não construímos uma mente que discerne. Então ajuda-nos, ó Deus, por favor, meu Pai. Sê com cada um de nós aqui, sê com cada um dos meus irmãos. Nos concede a graça do amadurecimento, do crescimento espiritual, que eles edifiquem as suas vidas e a vida de seus filhos para a vida eterna, Deus. Em nome de Jesus. Amém.